Boa noite, bem-vindos. O meu nome é Inês Guerra, eu serei a vossa moderadora aqui no webinar. E temos connosco hoje o Eduardo, o nosso técnico da nossa rede de parceiros, rede de técnicos e engenheiros Portal Pro, que nos vai dar aqui um bocadinho de conhecimentos técnicos para que possam ter mais argumentos nas assembleias e saber um bocadinho melhor de como é que funcionam as coisas. Temos também o João, que nos vai dar aqui algumas luzes de ferramentas que podemos usar para ajudar também nesta gestão. E temos a Daniela, que vai dar aqui um exemplo concreto da manutenção preventiva, o impacto que poderia ter tido se tivessem usado de facto a manutenção preventiva. O webinar de hoje é sobre a manutenção preventiva. E queríamos ajudar-vos um bocadinho a perceber o quão importante é a manutenção para que possam também reduzir os custos anuais do condomínio e também melhorar a segurança dos condóminos e a gestão de tarefas. Então, um bocadinho aqui, lá está, os benefícios. A manutenção preventiva são todas as ações que nós planeamos em antemão para que se evitem problemas e sejam resolvidos apenas os problemas. Isso vai um pouco mais para a manutenção corretiva. Todos os equipamentos e estruturas que pertencem ao condomínio, se tiverem uma manutenção preventiva, têm benefícios. Estes são, por exemplo, os que podemos ver aqui, que temos a manutenção e mantém, a segurança dos moradores, protege o valor do património, cumpre com as leis e os regulamentos, diminui as intervenções de emergência e evita custos inesperados, portanto, consequentemente, reduz as despesas anuais. A manutenção preventiva, portanto, depende de uma gestão preventiva e os administradores têm o dever de promover esta manutenção e a conservação do condomínio, executar as reparações sempre que forem urgentes e guardar os comprovativos das intervenções. Isto vai-nos remeter um bocadinho para a diferença entre a manutenção corretiva e a manutenção preventiva. Portanto, aqui esta questão de reparações urgentes, portanto, queremos evitar que elas aconteçam, e eu guardar os comprovativos das intervenções, vamos depois então falar um bocadinho na parte das ferramentas que temos para vos mostrar. Algumas dicas para uma manutenção eficiente é então esta questão de manter os registros e os históricos de todas as intervenções, ter também este mapa de ativos, outra ferramenta que vamos ter também para vos mostrar, tentar também agrupar tarefas e serviços para que possam reduzir os custos e utilizar ferramentas que ajudem nesta gestão, tanto de tarefas como de intervenções. Esta imagem que vocês conseguem ver foi o estado em que a minha sala esteve durante uns 4 meses, sendo que a obra no prédio durou 7, mas passo a explicar-vos tudo o que aconteceu. Como podem ver, já temos aqui alguns insights. A obra estava pendente desde 2018, posso-vos dizer que ocorreu em 2024. E só ocorreu quando realmente chegámos ao ponto de ser já um risco para a saúde pública, e já passo a explicar tudo isso. Estivemos proibidos da utilização das lareiras do prédio todo durante 2 anos. Quando finalmente, que não devia ter chegado ao ponto de ser um risco para a saúde pública, acabámos por ter que ter cotas muito altas, porque acabou por ser quase uma obra de urgência, uma coisa que a nível preventivo podia ter sido feita com um financiamento mais fácil, acabou por ceder aqui é muito o que nós pretendíamos e o que gostaríamos que tivesse sido, não é? Portanto, mas eu vou passar a explicar-vos. Nós comprámos a casa em 2018. Quando comprámos a casa, exatamente, acho que já passou um a mais, peço desculpa. Comprámos a casa em 2018 e estava tudo bem. Também cometemos aqui o erro de não pedir a ata na altura quando comprámos a casa, porque efetivamente o problema já constava em ata, mas
Não sabíamos, e quem não sabe é como quem não vê, não é? Então, seguimos. Comprámos a casa em julho. Em dezembro, uh, no auge do frio e as lareiras acesas, o vizinho do nono andar começa a queixar-se que havia fumos, mas que não era apenas o fumo típico que saía das lareiras, que era um fumo muito tóxico, ao ponto de não conseguirem permanecer dentro de casa. Tinham que abrir as janelas todas e não podiam, de facto, permanecer dentro de casa. Questionámos, foi-nos dito que o problema realmente já existia no inverno, pelo menos no inverno anterior, que já tinha sido registado, mas a partir de, acabou por não se ligar muito, em geral, às queixas do vizinho. Ainda assim, a gestão de condomínio, que não é uma gestão empresa, é uma gestão feita por nós, todos os anos um andar diferente faz a gestão do condomínio, acabámos por pedir que fossem solicitados orçamentos para acabar com esta situação, porque não faz sentido o vizinho e a família não poderem permanecer em casa sempre que nós acendíamos lareiras. Não é normal, não é? Pedimos os orçamentos chegaram à Assembleia, foram negados, uns porque eram demasiado elevados, outros porque demasiado elevados, achávamos nós que eram demasiado elevados. Outros porque não vinham bem descritos, outros porque não concordavam com o que vinha, como se nós fôssemos os técnicos, não somos, mas acabaram todos por ser rejeitados. Em 2019, o vizinho do nono esquerdo acabou por fechar a lareira dele, fechou mesmo, tapou, porque foi internado com problemas pulmonares, tinha uma mancha no pulmão que ele associou logo à exposição aos tais fumos que ele dizia das lareiras. Foram feitos testes às lareiras e efetivamente havia uma fuga nas lareiras do primeiro e do terceiro esquerdo. Aqui começou uma grande confusão no prédio, porque estes foram os dois únicos vizinhos que foram proibidos de utilizar as lareiras, sendo que todo o resto do prédio podia. Obviamente, isto gerou aqui uma discórdia gigante. As reuniões já não tinham coerência, as pessoas já estavam chateadas, já havia aqui uma rivalidade que não se justificava e, portanto, por causa destas questões todas, acabámos mesmo por ter que avançar com mais testes, porque esta proibição do uso apenas de 2 frações, por estes vizinhos nos diziam que não fazia sentido e, no fundo, sabíamos todos que não fazia sentido. Podia, de facto, o problema vir apenas dali, mas nunca seria apenas dali. Passado isto, passou-se o inverno de 2019 quase todo e, entretanto, fizemos o pedido dos testes especializados. Os testes especializados revelaram aquilo que nós não queríamos que tivessem revelado, porque o fumo não era apenas fumo, já havia amianto a sair das lareiras por degradação das tubagens e até por más ligações. Na obra conseguimos verificar que havia tubos presos por bocadinhos de madeira nas laterais contra a parede e, portanto, estava realmente a ligação toda muito mal feita e com o passar dos anos isto tornou-se um problema grave. Assim que foi detectado o amianto, foi pedido pela Ordem Pública aliás, foi proibido pela Ordem Pública a utilização das lareiras de todo o prédio, uma vez que o amianto, além de ser grave, é realmente muito grave, pode criar aqui problemas ao nível até de cancros pulmonares e, portanto, já não só para nós, moradores do prédio, como estar a expelir este tipo de fumo tóxico para o exterior também não é permitido e, portanto, acabou as lareiras de todo. A Proteção Civil proibiu-nos a utilização das lareiras. Aqui já ninguém tinha lareiras, já estávamos todos realmente muito chateados. O que é que fizemos? Tivemos 3 anos sem lareiras, 3 invernos, 2020, 2021, aliás, 2021, 2022, 2023. Continuámos a pedir sempre orçamentos, os orçamentos nunca eram aprovados em reunião de condomínio, sempre com as mesmas questões, sempre com as mesmas inimizades já entre vizinhos, porque isto já se estava a tornar realmente muito, muito chato, porque, entretanto, isto já é uma obra que já não é o primeiro e o terceiro esquerdo. Reparem, isto já é uma obra que já todas as lareiras, desde o primeiro andar, que o prédio começa no primeiro andar, até ao 10º, que é a Casa da Porteira e Arrecadações, todas as tubagens do lado direito e lado esquerdo têm que ser substituídas. E, portanto, aqui esta obra não pode avançar sem haver unanimidade no prédio.
estamos a falar de 18 famílias a terem que aceitar esta obra. 18 famílias a terem que despender de um valor muito alto, e, portanto, como devem calcular, foi muito difícil chegarmos aqui a um acordo. Em 2023, já em primavera, conseguimos então chegar aqui a uma unanimidade, depois do condomínio até se oferecer a ser o condomínio a chegar à frente com os valores, com grande parte dos valores, não o tinha todo, claro, e os condóminos, nós moradores, irmos pagando em fracionado ao condomínio, e só assim é que conseguimos efetivamente chegar à obra em si. Esta lareira que vocês veem aqui atualmente ela é a minha lareira, não é? Posso-vos dizer que a obra acabou por nos custar muito mais do que inicialmente tinha sido pensado. Eu penso que isto já passou, foi aqui, peço desculpa. Oi? Exatamente. Como eu vos disse, a alteração completa da topagem do resto de chão ao nono ano. Esta cota acabou por ser uma cota mensal durante mais de um ano, superior a 100 euros por condómino. A obra total levou 7 meses de obra, sendo que hoje, e peço desculpa, não tinha dito isto ainda à equipa, mas hoje encontrei os senhores das obras aqui no prédio e perguntei o que é que se passa. Algum problema? Não, faltava só uma pedra de uma lareira que só hoje é que viemos colocar. A obra já acabou em dezembro. Só hoje é que veio uma pedra. O valor superior, o valor final ficou realmente muito superior ao valor inicial. Isto para vos dizer que, inicialmente, a obra até em 2018, se calhar não teria havido a necessidade de uma obra tão grande, podia-se ter corrigido algumas coisas. A continuidade da utilização das lareiras fez com que houvesse uma maior degradação e a obra acabou realmente por ser urgente, ser cara e não termos muito por onde fugir em relação a isso. Ao início, os orçamentos que nos apresentavam e que o condomínio não aceitava em geral, porque achava que eram muito caros, eram em torno dos 28 mil euros, os mais caros. O adiamento desta obra e o agravamento do problema ficou-nos em cerca de 60 mil euros esta obra. Foi realmente um aumento muito grande de valores, já para não falar da questão de estivemos em meses frios, porque a obra iniciou em setembro, e portanto a minha lareira, por exemplo, acabou em dezembro, já ali perto do Natal, mas houve lareiras a terminarem já na primavera e, portanto, não utilizámos lareiras durante mais um ano. Isto foi uma época muito má, porque calhou no final mesmo da minha gravidez. A obra começa em setembro, o bebê nasce em outubro, a minha casa era pó fininho por todo lado, por muito que eu limpasse, o pó surgia sempre em todo lado. O bebê nasce, eu não tenho sala e tenho um pó infinito em casa. Portanto, além dos valores absurdamente altos para aquilo que era expectável inicialmente, é as questões, as chatices que acabamos por ter. Durante 2 meses e meio, a minha vida era como bebê recém-nascido, era quarto, cozinha. Isto a nível emocional de uma recém-mamã é péssimo, porque o quarto já era tudo, já era para tentar relaxar, já era para dar de mamar, já era para tudo. A falta realmente da sala não foi muito fácil e depois ter sempre os senhores que estavam a fazer a obra a entrar e a sair a toda a hora, pó a entrar e a sair a toda a hora, por muito que aspirasse não adiantava, por muito que lavasse até o berço do bebê, por muito que lavasse quando olhava já havia pequeninos partículas de pó, portanto, toda uma grande chatice. E estou a ressalvar isto porquê? Porque às vezes pior do que a parte financeira é a parte emocional destas obras, que acaba por ficar realmente muito afetada em todos os vizinhos. Encontrávamos-nos no elevador e o tema era o mesmo. Durante muitos meses o tema foi sempre o mesmo. E uns muito chateados porque a outra obra já terminou e porque a minha ainda não, e porque o vizinho de baixo depois não podia no dia que os senhores vinham porque tinha que trabalhar. As pessoas não podem faltar ao trabalho para estar em casa a abrir a porta para uma obra, não é? Por muito que isto fosse coordenado, uma atrasava-se, a outra já ia atrasar também, e portanto, porque a obra começou do resto do chão para cima, e portanto dependíamos sempre do vizinho de baixo estar e a obra correr bem para passar para o piso de cima. E isto atrasou muito, porque depois encontravam problemas que não estavam à espera e afins, e demorou mesmo muito tempo.
e tudo isso para vos dizer que efetivamente era uma obra que teria que acontecer e teria, mas atempadamente nós não teríamos sido obrigados a ter uma cota tão alta durante este tempo, se calhar até tínhamos estado mais tempo a pagar este valor, a pagar o valor, mas seria mais baixo e se calhar não teria sido necessário partir tudo e fazer de novo. Agora já sabemos que qualquer questão que surge, ou que surge não, fazemos primeiro a avaliação dos riscos para podermos agir de forma preventiva, porque acho que aprendemos a lição. Acho que todos aprendemos aqui a lição. Relativamente a este assunto, pronto, é a minha experiência daquilo que foi o deixar andar. Sabemos que às vezes o deixar andar também não está relacionado só connosco, somos muitos moradores num prédio e obviamente nem sempre é fácil, principalmente quando se trata destas questões, mas fica o meu conselho para sempre que possível agirmos na prevenção e evitarmos estas questões. Muito obrigada. Olá, boa tarde novamente. Pronto, hoje queremos mostrar-vos as vantagens da manutenção preventiva, né? Não só a nível de minimização de problemas, uma vez que se atua na prevenção, mas também em como são úteis para a gestão financeira do prédio, uma vez que permitem projetar os custos futuros e agir em conformidades, né? Por exemplo, estabelecer um determinado valor de cotas mensais baseados nas necessidades apontadas. Isso acho que facilita a gestão. E ainda na gestão do conflito entre os condomínios, uma vez que terão as provas das necessidades dos prédios, deixa de haver espaço para discussões e rivalidades e conflitos entre os próprios condôminos. Esta organização, acima de tudo, financeira, ela vai influenciar a confiança dos condomínios no vosso trabalho, que entenderão que, graças a vossas atitudes preventivas, conseguem manter o prédio em boas condições, sem gastar valores elevadíssimos, né, ou até mesmo desnecessários. De forma que seja mais perceptível, vamos apresentar-vos alguns exemplos de como relatórios podem facilitar a vossa gestão, minimizar preocupações e aumentar a vossa credibilidade. Aqui temos exemplos de manutenção preventiva, né? Só volta um pouquinho, por favor. Aqui temos dois exemplos, né? O que trata de manutenção preventiva, que o foco é identificar as necessidades do prédio antecipadamente, né? Isso vai minimizar problemas futuros, né? Ou agravamento de problemas que venha a ocorrer, ter uma organização financeira, né? E ajudar na gestão do conflito entre o condomínio, né? Passando mais confiança. E a manutenção corretiva são os problemas que surgem e têm que ser tratados com urgência. Esse não pode esperar e acaba gerando todo aquele conflito, aquela confusão, não tem dinheiro, não tem recurso, mas é o tipo de situação que não se pode esperar. Aí pode avançar, por favor. Pronto, aqui separamos alguns exemplos para exemplificar, né? Temos aqui limpeza e substituições de grelhas e calheiras. Hoje, se a gente trabalhar com uma manutenção preventiva, né, o custo de se fazer um trabalho para antecipar os problemas ficaria em torno de 150 a 300 euros, um custo médio. Claro que isso sempre vai variar do tipo do telhado, dos acessos, dos meios que serão necessários. Enfim, mas é sempre dando para prever, né, e buscar a maneira mais eficaz e até mesmo mais barata para se conseguir fazer. Os custos médios dos problemas de reparação de calheira danificada, elas podem chegar, né, ou ser superiores a 1.500 por um simples trabalho. Aqui temos intervenções em telhados e coberturas. Dependendo do telhado, se não houver esse trabalho preventivo, ele pode chegar de 2.000 a 10.000 euros por um simples fato de não ter tratado algumas telhas partidas,
alguma infiltração que acabou por danificar a estrutura do telhado e levar a esse ponto de ter que fazer uma intervenção muito maior. Aqui no tratamento de pragas, né, que ocorre entre grelhas ou algumas caleiras, algum condomínio que tenha, às vezes, algumas caleiras que servem para neutralizar algumas infiltrações, né? Um simples controle dessas pragas, elas podem chegar até 500 euros, dependendo da situação e acesso. Então, esses custos, eles têm que ser trabalhados na manutenção preventiva, porque senão você acaba por ter sucessões de problemas que podem chegar à manutenção corretiva nesses valores absurdos aqui, que às vezes o condomínio não está preparado para suportar. Aqui os possíveis problemas, né, que são mais comuns e que a gente tem deparado no dia a dia. Transbordo de águas fluviais para lajes e fachadas, né, isso decorre de infiltrações, caleiras que acabam por entupirem por falta de limpeza. Eu já tive experiência de deparar com uma pequena árvore que cresceu ali no ponto de escoamento dessa caleira, que acabava causando um transbordo, e esse transbordo passava água para o forro e para a fachada, pronto, causando outras patologias que poderiam ser evitadas com a manutenção, né? Além de infiltrações em tetos e paredes, que acabam por atingir principalmente os últimos andares, né? Essa acumulação de água, ela tende a acelerar a degradação desses materiais, fazendo com que fure a caleira, degrade o betão, se a caleira for em betão, ou até mesmo o revestimento de impermeabilização que tem aplicado. No caso das grelhas, o acúmulo também pode causar maus cheiros, odores ali que podem incomodar. O risco de proliferações de insetos e larvas, né? E no caso das águas também o desencaixe ou separação dessas juntas, que ela acumula tanta água que ela não suporta e acaba por ceder, né, nessas juntas por falta de manutenção de uma simples limpeza, por exemplo, né? Isso de impacto para o condomínio, né? Degradações aceleradas da fachada e cobertura, deteriorização por umidade constante, problemas de saúde relacionados com pragas e custos elevados com reparações de infiltrações, né? O problema é que essas patologias, elas sempre vêm com outras patologias associadas na ausência de tratamento. Quando não se trata, quando não se faz uma preventiva, quando o problema surge, ela vem com ela patologias subsequentes, que é destacamento de revestimento de pintura, bolores, né? Uma série de coisas que podem ser agravadas se não tratada, né, de forma corretiva. E, e isso, a longo prazo, afeta até a nível estrutural, né, comprometendo a armação da estrutura, né, causando oxidação do aço e expandindo esse concreto, surgindo mais rachaduras, mais fissuras, que às vezes a gente não consegue nem entender de onde está surgindo. Podemos avançar para o outro exemplo? Aqui temos avaliar o estado da cobertura ao telhado. Então, hoje, um custo médio para essa manutenção preventiva ela está entre 100 e 250 euros. É uma avaliação superficial. Também sempre vai depender das condições do telhado, dos meios de acesso, né? O custo médio da reparação do problema de 500 a 3.000, uma substituição total de 10 até 50 mil, dependendo da estrutura do telhado. Os possíveis problemas: as infiltrações nos telhados e caleiras e clarabóias. Pronto, também é um problema similar que vai causar infiltrações, vai causar destacamento da pintura, vai causar aquele mau aspecto visual dentro do condomínio, vai gerar incômodo porque toda infiltração ela gera muito incômodo, pode queimar eletrodomésticos, podem danificar pavimentos,
uma série de patologias que vêm subsequentes, né? Fissuras em lajes de cobertura, em penas e elementos em alvenaria, clarabóia e chaminés. Degradação estrutural, vida útil do material, ausência de impermeabilização e revestimentos. Isso para o condomínio também, como impacto, né? Danos no revestimento de pintura e elementos estruturais e custo elevado de reabilitação total, problemas de saúde relacionados com bolores e até a mesma desvalorização do imóvel, né? Em resumo, uma patologia que surge por falta de uma manutenção preventiva, dificilmente ela vem sozinha, ela sempre vem associada a outras patologias subsequentes, né? E algumas patologias, que é o que a gente vê hoje em algumas inspeções, que o condomínio não consegue tratar, porque ela já está tão elevada, ela já fugiu até mesmo da manutenção corretiva, né? Algumas estruturas até em fase de degradação. E aí essa intervenção ela é muito mais onerosa, né? Ela é muito mais cara para o condomínio, acabando dificultando ainda mais iniciar esses trabalhos. Podemos avançar? Aqui temos um outro exemplo, uma reparação e pintura de fachada e cobertura. O custo médio de uma manutenção preventiva em torno de 500 a 2.000 euros, né? Quando falamos em manutenção preventiva de uma fachada, às vezes a fachada já tem uma degradação do revestimento, né? Ela começa a apontar algumas fissuras, só que o condomínio não tem recurso ainda para fazer. Mas aí o condomínio pensa que ele não precisa tratar aquelas fissuras porque ele não tem o valor total para fazer a fachada total, né? Mas uma intervenção preventiva naquela fissura que já apareceu, né, vai adiar ainda mais esse problema, esse custo, né? Então, mesmo quando o condomínio pensa que não tem recurso para fazer algum trabalho preventivo, né, ele tem sempre como aplicar algum recurso para minimizar o avanço daquela patologia. Se essa fissura continua aberta, ela vai começar a passar umidade para dentro, vai começar a gerar incômodo nos moradores, vai começar a gerar degradação, né, de pavimento, de parede, dentro das moradias e gerar todo aquele incômodo. Hoje, o custo médio, né, de reparação de um problema, né, entre 5 e 20 mil. Isso dependendo da fachada, do estado de degradação dela. Quanto mais fissuras, mais caro fica, porque o trabalho tem que ser mais detalhado, mais reparos, né, mais correções de fissura. Então, e uma coisa puxa a outra, né? Quando se tem uma fissura e ela não é tratada, ela vai começar a passar infiltração. Quando isso chega, né, em elementos estruturais que tem aço, né, esse aço começa a expandir e ele começa a expandir de forma que não tem betão que segure. E ele vai, muitos prédios eu vejo que às vezes eles têm até perca de seção do revestimento, de tanto que o aço expande. E isso acelera ainda mais, porque quanto mais exposto o aço está, mais umidade ele recebe, mais expansão ele gera e mais fragilizado ele fica, né? Podendo chegar até um colapso estrutural, se não for tratado, né, como deve ser. Né? Isso gera o quê? As infiltrações, gera um destacamento do revestimento existentes, degradação estrutural e estética, a perda de desempenho térmico, né? Vai começar a passar a umidade para dentro, vai começar a deixar de ter um isolamento e acelerar ainda mais a questão de umidade dentro de casa e outras patologias que vêm a surgir depois, decorrente dessas patologias também iniciais. O impacto disso para o condomínio, né? São patologias consequentes, uma atrás da outra, uma coisa vai puxando a outra. A desvalorização do imóvel, né? Fica com um aspecto ruim o imóvel, as pessoas ficam um pouco desanimadas em fazer investimentos, né? E além de tudo, e principalmente os riscos estruturais, tá? E a gente passa por muitos prédios hoje, principalmente na Grande Lisboa,
em muitos condomínios a gente percebe que, a nível estrutural, está extremamente degradado por falta de manutenção, né? Principalmente as manutenções preventivas, né? Hoje a manutenção preventiva é como o nosso automóvel, né? Nós não podemos deixar de fazer uma troca de óleo, nós não podemos deixar de fazer uma revisão. Por quê? Porque sabemos que isso coloca a nossa vida em risco, coloca o motor do carro em risco. Então, sempre trocamos o óleo ali dentro do período certo. Por quê? Porque senão podemos ter problema e ficar sem o motor do carro, né? E na estrutura não é muito diferente. Tem todo um trabalho preventivo que tem que ser feito para garantia da manutenção, né, e do estado de conservação. Então, atuar na manutenção preventiva, como já foi falado aqui, minimize muito o custo futuro, né? Porque todo o trabalho que é feito antecipadamente, com planejamento, poupa dinheiro, primeiramente, né? Sai mais barato, você tem tempo de planejar bem os trabalhos que vão ser feitos e também saber dar prioridades. O que eu preciso fazer primeiro? Por onde eu vou começar primeiro? Né? Qual trabalho é mais urgente? Todos esses quesitos, né, contribuem para que evitem custos, né? E seja melhor selecionado os trabalhos a serem executados. Então, muito boa noite novamente. Eu venho aqui falar de algumas ferramentas de organização e planeamento, como diz o slide. Vou falar e dar-vos um exemplo do mapa de ativos, um calendário anual, os relatórios Portal Pro e talvez alguns mais recursos digitais. Então, primeiramente, começando pelo mapa de ativos, nós vamos disponibilizar isto nos materiais que estão disponíveis para vocês. Acho que já tenho acesso a isto. O objetivo é mesmo fazer aqui um controlo sobre cada equipamento, cada ativo, com localização e ter aqui as datas de última inspeção e programar então as próximas inspeções para ter isto tudo organizado. De uma forma muito simples, é basicamente isto. Depois, aqui, quando falamos em manutenção regular, temos que olhar para diferentes áreas num edifício. Começamos pela estrutura e edifício, onde é importante controlar as fissuras, umidades, isolamentos, para manter a segurança e o conforto em casa das pessoas. Depois, instalações técnicas, como iluminação, sistemas de emergência ou até os equipamentos que fazem de pressão, fazem subir a água e que garantem o bom funcionamento do dia a dia do edifício. Depois, infraestruturas de água, como reservatórios, bombas e canalizações, que exigem atenção para evitar falhas e avarias maiores. E depois ainda os acessos e segurança, como portões, intercomunicadores, videovigilância e etc. Depois, os espaços exteriores, como a limpeza de terraços ou algum jardim comum, rega automática para regar a relva, e ou pavimentos que contribuem para a qualidade e valorização do condomínio, que também é muito importante. Depois, falámos também aqui de um calendário anual que nós recomendamos que o façam, para que depois garantir que as intervenções acontecem no momento certo, ou pelo menos tenham isso bem estruturado. Aqui um pequeno exemplo: em janeiro verificar portões, janelas e sistemas de segurança, como por exemplo. Em abril, limpeza geral do edifício e poda dos jardins. E depois no verão, intervenções de maior dimensão, já que os sítios ficam mais acessíveis e no verão, com o tempo, é mais fácil. E depois, isto trará que cada tarefa no momento certo não sobrecarrega nem a vocês, que são os administradores, nem os condóminos, que depois ficam com problemas em casa. Depois, além disto, falar-vos um bocadinho dos relatórios Portal Pro. Nós temos um serviço
que consiste numa análise detalhada do estado de conservação dos edifícios. Os valores são muito simbólicos, começa apenas em 100 euros este serviço. E o que é que nós fazemos? Nós temos um software próprio de inteligência artificial, com o qual nós enviamos um técnico ao edifício em questão, ele tira fotografias e com as fotografias conseguimos gerar um documento com todas as patologias que foram encontradas, e vem organizado com o detalhe da patologia, ou seja, uma descrição bem detalhada, uma sugestão ou algumas sugestões de reparação, ou seja, o que é que nós recomendamos para que o problema seja resolvido. Ainda um nível de urgência, ou seja, se nós consideramos que o problema é urgente, de urgência máxima, média ou breve, ou ligeira, e depois ainda um custo estimado, que tem um custo adicional, mas consiste num montante aproximado de quanto é que nos iria custar cada reparação. Cada reparação que vem disponibilizada no relatório. Isto reduz as tarefas anuais, porque conseguem identificar as várias patologias numa só visita e num só relatório. A estimativa de valores também pode ajudar-vos para aumento de cotas, por exemplo, ou até para justificar alguns valores. E aumento da confiança dos condóminos. É diferente de vocês chegarem-se à frente e dizerem aos vossos condóminos que há um problema, utilizando uma empresa externa que vos vai dar bastante mais credibilidade. Diminui as discussões nas assembleias, porque o relatório vem completo e vem com imagens e descrição. E depois, na tomada de decisão também vai ajudar, porque com o nível de urgência, nós recomendamos que essas patologias sejam resolvidas o mais rápido possível, e acho que assim os condóminos também o irão perceber desta forma. Pronto, aqui dois exemplos à frente. Aqui dois exemplos de duas patologias encontradas, como podem ver. Vêm aqui as fotografias, isto tinha mais fotografias para cima, mas eu também não quis estar a pôr demasiada informação. Tem aqui as patologias identificadas em cada uma das imagens, e depois quais serão os trabalhos a realizar, e como vos disse, o preço estimado aqui em baixo. Aqui mais dois exemplos iguais, sem vos querer amassar muito, não vou estar a ler o que está aqui, mas vocês melhor do que eu percebem o que será. E pronto, depois tem aqui o preço estimado novamente e também medidas estimadas também, que não são certas. Depois, então, daqui transformamos isto, a gestão de condomínios de uma forma reativa para uma forma proativa, e todos ficam a ganhar, no fundo, porque os moradores vivem num espaço mais seguro e valorizado, com manutenção preventiva estruturada, e os administradores que gerem com menos conflitos e mais eficiência, e uma facilidade enorme no que toca às reuniões, quando as coisas são feitas e planeadas de uma forma prévia. Aproveito, entretanto, para explicar aqui um bocadinho que temos aqui em cima o botão que podem clicar para fazer uma simulação de pedido, ou o seu pedido mesmo. Portanto, é um formulário que podem ir preenchendo sem compromisso, que ao selecionarem os andares do vosso prédio, o número de entradas, entre outros detalhes específicos, vai então calcular um valor estimado do custo do relatório, para que depois, se quiserem, ao clicarem em submeter, poderão então submeter o pedido do relatório e ter então acesso a este relatório que o João deu ali como exemplo, os relatórios Portal Pro, onde têm então as patologias todas descritas, com o nível de urgência, com a descrição do que é necessário fazer, têm a opção de escolher com essa estimativa de valor ou sem estimativa de valor, para que possam também ter algum apoio quando prepararem a gestão. Agora, por exemplo, vem a questão das assembleias para o próximo ano. Este relatório pode ser uma boa base para ajudar
na gestão das intervenções e da manutenção que é necessário fazer anualmente. Se não clicarem no submeter, não tem qualquer problema, vocês ficam apenas a reconhecer o valor do relatório para o vosso prédio e não é submetido nenhum pedido, nem têm nenhum compromisso connosco. Portanto, estão à vontade para experimentar a plataforma. Vamos também aqui ver, então, aqui algumas perguntas. A Daniela perguntou aqui se as questões podem não estar relacionadas com o tema manutenção. Claro que sim, se nós soubermos responder, ajudaremos com todo o gosto, portanto estejam à vontade. E temos aqui algum feedback também positivo. Obrigada em relação aos relatórios que já utilizaram e foi bastante útil e também que são excelentes. Agradeço José e Vítor pelo feedback. Daniela pergunta, no prédio onde trabalho, a administradora desapareceu com tudo, dados de conta bancária, livro de atas, etc., e não apareceu na assembleia convocada pelos condóminos. Nós estamos um bocadinho sem saber o que fazer. Um condómino pagou o seguro do edifício do seu bolso. Como regularizar sem a colaboração da administradora? Bom, de acordo com, não sei se algum dos meus colegas quer aqui falar um bocadinho, mas de acordo com o webinar que nós fizemos anteriormente, que falava precisamente destas questões, o Dr. Vítor da APEGAC esteve connosco e explicou que legalmente eles são obrigados a passar tudo antes de desaparecer. Portanto, a primeira abordagem deve ser um pouco mais amigável, sendo que deverão tentar contactar. Eu vejo aqui que pronto, não conseguem, mas a primeira abordagem deverá ser essa, portanto, e registar estas tentativas de contacto devem ser sempre preferencialmente por e-mail ou por carta registada. E depois de não conseguirem, através destes meios, devem então avançar ou pelos julgados de paz ou por outros meios legais e oficiais, apresentando a situação e pronto, para que depois possam ter então este apoio para a obtenção de todos estes documentos, que são documentos obrigatórios vocês terem e que as administradoras não podem cancelar o contrato ou deixar de trabalhar convosco sem vos facultar estes documentos. Espero ter ajudado. Havia mesmo uma pergunta desta específica no webinar anterior. Podem aceder ao YouTube do Portal Pro PT e dar uma vista de olhos no webinar que o Dr. Vítor responde mesmo a esta pergunta. Agradecemos a todos a vossa presença e desejamos uma boa noite. E pronto, uma vez mais, obrigada.